Oi, eu estou tentando aqui fazer uma live com o Dr. Modesto Carvalhosa e a gente não está conseguindo que o Instagram aceite a conexão. Coisa boa, Alida. Tudo Que bem? loucura. Cláudia, obrigada, hein? Cláudia foi o anjo Você da sabe que a guarda, outra hein? vez Nossa. também, né? Nossa. Você fez um live, demorou meia hora para Não, mas entrar. dessa foi mais. Mas Você tá boa? conseguimos. Isso, finalmente. Finalmente, está uma luz linda aí. É. Tá. 25 minutos de atraso. Isso. Mas as pessoas estão aqui firmes e vão continuar aqui porque vão ouvir Um abraço você. a todo mundo que tem paciência aí de aguentar isso. Esse Doutor problema Modesto Carvalhosa, eletrônico. grande figura. Todo mundo quer ouvir sua palavra, todo mundo quer saber o que você está pensando. E você entrou com o pedido. Eu estou chamando de você, né? Mas vou Claro, chamar de vou você, chamar. porque ele é um jovem. Ou você me chama de você ou de excelência, você prefere. Veja o que você prefere. Prefiro de você. Então tá ótimo. Você prefere de excelência? Não, eu prefiro você. E como é que você entrou com o pedido de impeachment no Senado ontem? Ontem nós protocolamos lá no Senado um pedido de impeachment do Augusto Aras. Isso. Foi feito o pedido ontem, né? E foi formulado fim de semana e ontem conseguimos entrar. E o que você quer saber? Eu quero saber por quê. Qual é a alegação? Bom, a alegação é o seguinte, ele infringiu o artigo 52 da Constituição, que manda que as autoridades mantenham o decoro e a dignidade na sua conduta e que, se não o fizerem, estarão evidentemente, aí infringindo a sua capacidade de manter-se no cargo e cometendo um crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, no caso dele, é exatamente isso. Ele infringiu o decoro e a dignidade do cargo ao acusar seus subordinados e insinuar que seus subordinados estavam cometendo crimes, inclusive, de prevaricação, de abuso de autoridade, de abuso de poder, de desvio de finalidade na sua função de investigadores e acusadores e titulares da ação penal pública, tanto do pessoal lá de Curitiba, da Força Tarefa de Curitiba, como da Força Tarefa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele fez várias insinuações, dizendo que precisaria concentrar isso tudo em Brasília, porque o pessoal lá tinha 38 mil megabytes, não sei o quê, de informações, 38 mil pessoas, insinuando que os procuradores, promotores de Curitiba estavam manipulando e chantageando e extorquindo, de certa maneira, tendo em suas mãos informações sobre 38 mil pessoas e que eles manipulavam essas pessoas. Essas acusações, que não tem nenhuma comprovação a respeito disso, são acusações gravíssimas, que ele insinua, não é? Ele, não, inclusive, não fala claramente, ele insinua exatamente para a opinião pública se colocar contra a força-tarefa da Lava Jato, se colocar absolutamente não mais confiando na atividade da Lava Jato, e com isso ele poder realmente, com os demais integrantes dessa grande conspiração para a extinção da Lava Jato, chegarem à sua finalidade. Aquele dia foi um dia, Leda, de um concerto entre os vários atores que querem extinguir a Lava Jato. Assim, ele deu as insinuações todas com referência aos membros da Lava Jato, dizendo que eles eram absolutamente criminosos, é isso que ele quis dizer. Parar de fazer assim, senão não dá para ouvir nada. E daí, também, no mesmo dia, o Toffoli já disse que vai apoiar, ou está apoiando, aquela medida de quarentena de 8 anos para os promotores e juízes não poderem se candidatar, equivalendo, portanto, equiparando os juízes e promotores aos próprios criminosos que
que estão impedidos de serem candidatos durante 8 anos. Você sabe, se alguém é condenado por qualquer crime, mas, sobretudo, por crime de corrupção, é impedido durante 8 anos de se descandidatar. Então, os juízes e promotores que levaram esse processo, inclusive a serem julgados em primeira, segunda e terceira instância de condenação, são equiparados aos criminosos. Tanto os que vocês julgaram, como vocês mesmos não podem ser candidatos. Então, com isso, ele também, também no mesmo dia, foi decretado pelo Banco Central a tal das notas de R$ 200, que é outra forma de corrupção, né? Quer dizer, você com nota de R$ 200, você carrega as maletas de uma maneira muito mais leve. Em vez de carregar uma maleta só, você pode carregar 2. Entendeu? Quer dizer, contra todos os princípios e tendências internacionais de eliminação do papel moeda, no Brasil se colocam agora moedas quer dizer, notas de 200 para facilitar a roubalheira geral. Isso aqui é a única finalidade, né? Também já está pautada o julgamento da suspeição do Moro na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para que os ministros de lá consigam declarar a suspeição dele para anular o processo do Lula e, em seguida, todos os outros processos que foram julgados pelo juiz Moro serão anulados também. Então, anula todos os processos de condenação dos corruptos, quer dizer, e impede que o Moro eventualmente seja candidato, coisa que ele nunca disse que é candidato nenhum, mas impede no tapetão a candidatura dele, tá certo? E também elimina a Lava Jato, que lá é composta de pessoas que manipulam 38 mil brasileiros idôneos, entre aspas, que estão ali sob o jugo da Lava Jato. Então, na verdade, tudo isso é para apagar a Lava Jato. Para apagar a Lava Jato. É uma conspiração geral em que entra a maioria dos senadores, à exceção do senador do Muda Senado, todos os demais estão interessados em acabar com a Lava Jato. Depois entra a maioria dos deputados, que são lá do tal do Centrão, não sei o quê, aquele horror. Daí entra a presidência da República também, que está interessada em acabar com a Lava Jato. Agora o PRG, o Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral também se inscreveu nessa conspiração como mesmo. Quer dizer, todos os poderes, mais o Procurador-Geral da República, estão empenhados numa campanha racional, uma campanha, vamos dizer, estratégica, já estabelecida, como se fosse uma campanha de guerra, para acabar com a Lava Jato. Essa é a finalidade, não é só todo mundo, não, o Augusto Aras abusou, o Augusto Aras quer acabar com a Lava Jato. Não é ele que quer acabar. Todos os bandidos querem acabar com a Lava Jato, porque tem a seguinte regra, Auleda: o Brasil, todo mundo roubava aqui bilhões, milhões e bilhões, todos os políticos ficavam milionários, entendeu? Roubavam todo o dinheiro público. Depois veio esse sujeito aí, esse camarada impertinente, tal de Moro, e aqueles promotores lá de Curitiba, e destruíram, de certa maneira, os esquemas todos que tinham com os empreiteiros de ficarem milionários os políticos. Para acabar com essa gente que nós queremos roubar. Os que foram condenados querem anulação do seu processo. Os que estão em julgamento querem anulação do seu processo. E os que querem roubar, não podem mais roubar. Eu entrei para a política para roubar, não consigo mais, porque tem a tal da Lava Jato chateando, quer dizer, investigando, acusando, julgando. Eu quero roubar, eu estou na política para roubar. Vamos acabar com essa gente. E vão querer também, inclusive, julgar e processar o próprio Moro e companhia, tá certo? Para levá-lo para a cadeia. Essa é a finalidade. Então, nós não podemos pegar esse Augusto Aras e dizer que ele é um camarada que está desbordando das suas funções, agindo de uma maneira absolutamente indigna. Ele está no esquema. Este é um esquema de destruição da Lava Jato. É isso.
E aí esse mesmo esquema está se preparando para pedir a anulação da chapa do Jair Bolsonaro e do Da Mourão? chapa? Da chapa do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Mourão? Isso aí eu não sei como é que está. Isso já é outra ramificação. Existem, naturalmente, inimizades internas. Por exemplo, o PT é contra os ministros que são ligados ao PT no Supremo, são contra o Bolsonaro, etc. E tal. Mas na hora de destruir toda a estrutura de combate à corrupção, estão todos unidos, como irmãos siameses, todos na mesma sagrada missão de destruir a Lava Jato. Então, tanto a esquerda do Lula como a direita do governo, do pessoal do governo, ou o Maia, ou o Alcolumbre, os deputados, os senadores nacionalmente, todos unidos. Nunca houve uma união tão grande, tá certo? Entre eles todos nessa finalidade. Agora, se esse negócio de coisa, de chapa, não sei o quê, isso aí não entra dentro desse esquema. Nesse esquema, eles têm uma união completa. E qual o interesse do presidente Bolsonaro se ele foi eleito com um discurso contra a corrupção? Por que ele estaria junto com eles? Todos foram eleitos. Os deputados e os senadores, às vezes, eles têm rabo preso, vamos chamar assim, né? Todos foram eleitos contra a corrupção. O senhor Collor foi eleito para caçar os marajás. Você não sei se se lembra disso? Caça aos marajás. Vamos acabar com a corrupção. Caça aos marajás. E o Lula foi eleito também na campanha da anticorrupção. Então, assim, que ele pediu até para mim, para eu fazer a parte do discurso de contra a corrupção da posse dele, no dia 1º de janeiro de 2003. Tudo isso eu nem conheço praticamente o Lula, mas ele pediu para mim fazer. Então, todos entram contra a corrupção e todos eles entram no esquema. É um esquema do Centrão. Quer dizer, quem manda no Brasil é o Centrão. No Collor, no Lula, no próprio Fernando Henrique, era foi o melhor governo que nós tivemos aí, O Itamar foi melhor ainda, mas durou 2 anos só. O Fernando Henrique fez um governo moderno, uma pessoa digna, ele pessoalmente, totalmente dominado pelo Centrão. No último mandato dele, quem era ministro da Justiça era o Renan Calheiros. Entendeu? O Renan Calheiros, que era o ministro da Justiça do Fernando Henrique, aquele acadêmico de primeira ordem, aquele homem absolutamente um grande intelectual internacional, o senhor Renan Calheiros. Então, todos eles começam com esse discurso anticorrupção e conseguem se eleger com esse discurso, que o povo brasileiro, os eleitores, a cidadania, vota nesse discurso. Depois, de algum tempinho, já o Centrão manda em tudo, entendeu? E vai roubar o que puder, tá certo? Dos orçamentos aí já estão em várias fundações, em vários entes públicos que têm grandes orçamentos para serem roubados. Ela perguntou se você fez o discurso do Lula. Fala que você fez, sim. Se eu fiz discurso, fiz. A parte do discurso do Lula, ele encomendou, ele era o presidente eleito e pediu, eu mandei a parte. E você não sabe do pior, Olida, que ele leu inteirinho. Eu achei que ele era uma página. E daí eu falei, esse cara só da corrupção. Daí eu falei, ele vai ler 3 linhas dessa parte. Ele leu inteiro, a minha página inteira que eu mandei para ele. Uma coisa linda, de chorar, de beleza, de comovente contra a corrupção. Entendeu? Já fez logo o mensalão, logo de cara. Entendeu? A primeira semana já começou o mensalão. Então, você vê que todos eles entram nesse coisa, não há nenhuma mudança no Brasil. Quem manda no Brasil é essa oligarquia velha, atrasada, responsável pela miséria desse povo. O povo brasileiro é um povo miserável, certo? Então, essa é a situação. Será que a gente nunca vai escapar disso? Será que está no DNA, é endêmico? O que é isso, a corrupção? Não. A corrupção é questão estrutural. Nós temos uma Constituição que permite a perpetuidade dessa oligarquia que se pode identificar como centrão, né? Quer dizer, é uma Constituição que, primeiro, permite
a reeleição. Então, o sujeito está ali, ele ser reeleito, o resto da vida ele vai ser reeleito. Então, ele só entra para o poder para roubar, claro, mas também para ser reeleito. Ele não tem nenhum espírito público, nenhum interesse público, o bem público não interessa, interessa só a reeleição dele. Como, por exemplo, o Bolsonaro, ele elegeu, está pensando na reeleição, tá certo? Então, os deputados, os senadores, governadores, etc., reeleição ou eleição para outro cargo mais importante. Então, acabar com isso, quer dizer, não pode haver reeleição. Depois, acabar com o vicioso o sistema de eleição proporcional, em que você vota num candidato ecológico e elege um cara do agronegócio, entendeu? Porque é o sistema deles. Então, é um sistema totalmente errado. Você tem que ter as candidaturas independentes. Você não pode ficar absolutamente... hoje, os partidos nós temos no Brasil, aqui chamamos a partidocracia, né? É a forma do governo ser dominado pelos partidos. Se você quiser ser candidato, você tem que entrar num partido corrupto desse. Se você não pode ser candidato. Claro que existem 3 ou 4 partidos muito dignos do Brasil, muito, vamos dizer, dignos de respeito, pequenos partidos, que são o sal da terra, são, vamos dizer assim, a exceção. Mas o resto é aquilo que se chama o quadrilhão, né, dos partidos. Então, acabar com isso, quer dizer, permitir, portanto, candidaturas independentes, proibição de reeleição, revogação de mandatos no recall, tá certo? A extinção do fundo eleitoral, que é o maior escândalo, tá certo? O fundo eleitoral, acabar com o fundo partidário. Não né? cederam Tá certo? tostão do fundo eleitoral nem na pandemia, né? Nem na pandemia. Então, quer dizer, é um tostão. assalto legalizado. Nós hoje, depois de 2019, 2018, quando começou esse fundo eleitoral, e sobretudo em 2019 e agora em 2020, nós temos um movimento no Congresso Nacional de legalização da corrupção. Como não tem mais os prefeitos, os empreiteiros para poder você pegar as propinas deles, você pega, faz um fundo eleitoral, rouba diretamente do Tesouro, entendeu? Até hoje, como eu li no jornal, não deram nenhuma, ainda tem 80%, parece, dos partidos não prestaram contas do dinheiro. Então, eles arranjam aqueles candidatos laranja, arranjam gráficas falsas não são gráfica nenhuma, você vai procurar o endereço, não tem gráfica nenhuma. Roubam de todo jeito, pegam todo o dinheiro. Mas é pouco dinheiro, Leza, não é tanto assim. São só 1 bilhão e 800 milhões para a eleição de 2018 e agora para as eleições municipais, 2 bilhões. 2 bilhões. Eles vão roubar todo esse dinheiro. Então, acabar com isso, quer dizer, o trânsito em julgado... E o que se faz para acabar com isso? Através de uma nova Constituição, nós temos que fazer. Eu, inclusive, estou concluindo já a revisão do meu livro sobre uma nova Constituição, que tem 133 artigos, que é um livro que propõe a mudança da estrutura da política no Brasil. Se nós não mudarmos a estrutura da política, a forma de eleger, tá certo? A maneira deles se comportarem, nós não criarmos o voto distrital, tá certo? Se não criarmos candidaturas independentes, se não fizermos a extinção do fundo eleitoral, enfim, uma série de medidas, nós não podemos mudar essa estrutura. O problema da política brasileira, o que eles chamam de reforma política, é uma questão estrutural. Sem mudar a estrutura do poder no Brasil, nós não podemos sair disso. Vai entrar um novo candidato contra a corrupção, e daí o Centrão vai lá e domina completamente esse grupo e rouba o que puder, entendeu? Então, é isso que nós temos hoje que fazer, quer dizer, uma nova Constituição, através de um plebiscito, o povo tem que ser chamado num plebiscito para uma nova Constituição e fazer uma reforma política através da vontade direta do povo pelo plebiscito. Essa que é a proposta que eu faço nesse livro que vai ser lançado agora em novembro. O Bolsonaro, os partidários do presidente Bolsonaro falam e defendem isso e realmente não tem nenhuma prova de que seja contrário a isso, que ele não roubou, que ele não está roubando e não há corrupção do ponto de vista do Poder Executivo. Bom, eu tenho a impressão que não há
nenhum indício de que tenha havido roubalheira no Poder Executivo. Eu também concordo. Porém, agora o Centrão entrou para o governo. Como é que fica? O Centrão entrou para o governo. O que o Centrão sabe fazer, Leda? Eu pergunto para você. Você que faz tanta pergunta, eu quero... O que o Centrão sabe fazer? Ideia. O que o Centrão sabe fazer? Não sei nem quem elege esse Centrão, não é? Porque esse Centrão permanece. Só sabe se apropriar de recursos públicos. Ele não sabe fazer nada não se apropriar de recursos públicos. Quer dizer, então era um governo realmente que tinha ministros de primeira ordem. O Bolsonaro colocou em cargos de confiança gente técnica, certo? Colocou, por exemplo, técnicos em todo o Ministério da Economia, de todos os ministérios. Tem ainda ministros brilhantes lá dentro, tá certo? Alguns, pequenos, poucos, mas tem. E não havia nenhuma ligação com essa turminha, tá certo? Bardal, a turma do Bardal, que é a turma do Centrão. Mas agora o Centrão está dominando o Palácio do Planalto, como é que faz? Então, como é que pode dizer que ele não roubou nada? Por enquanto, não, mas o Centrão, o que é a missão histórica do Centrão? Não é propriamente de preservação do erário público, né? Acho que não, nunca foi. Né? Se o regime fosse parlamentarista, seria melhor? Não, o parlamentarismo existe no Brasil um parlamentarismo branco, ou seja, em que os eleitos para o Poder Legislativo imediatamente se aboletam no Poder Executivo, tornam-se ministros, secretários, etc., e ali fazem toda a maneira de se apropriar dos recursos. Então, o parlamentarismo branco já existe no Brasil, tanto assim que o Centrão, ao entrar no governo, quer os cargos no Executivo, não quer se manter como deputado e senador. Eles querem cargo no Executivo. Como todos os governos anteriores, todos os ministros eram deputados e senadores, praticamente todos. Então, o parlamentarismo é a maneira de criar num país com a nossa cultura política totalmente perversa um festival de promiscuidade entre poder legislativo e executivo. Deve haver uma separação. Eu, por exemplo, nesse projeto meu, fica bem claro o seguinte, que nenhum pessoa eleita, nenhum representante do povo eleito para o poder legislativo, tanto na União como no Estado e no município, pode ser secretário ou ministro ou ter qualquer cargo no poder executivo, além de não poder ser reeleito. Então, isso permitiria que houvesse uma separação, como no começo do governo Bolsonaro ocorreu, sem dúvida nenhuma, tá certo? Como no começo do governo do Fernando Henrique também ocorreu. E acabou tudo nos braços do Centrão. Todos os governos. Por isso escrevi um livro, E nos Braços do Centrão, mostrando todos os governos que todos acabaram... O Itamar também ficou nos braços do Não, o Centrão? Itamar não. O Itamar foi uma exceção extraordinária. O Itamar foi o melhor governo que o Brasil teve depois da redemocratização. Né? Mas durou 2 anos. E culminou, em vez de culminar com o Renan Calheiros como ministro da Saúde, da Justiça, ele acabou apresentando o plano real. Né? Quer dizer, o plano real foi o grande legado do governo do governo do Itamar. Né? Quer dizer, mas o Itamar tinha essa sorte também de ser um governo curto, em que o Centrão não conseguiu, tá certo? Ir dominando. Quer dizer, os outros... Porque o Centrão não começa no governo, nem do Lula, nem do Fernando Henrique, nem do Bolsonaro. Ele não começa. O governo começa com todos os propósitos bons. E eles vão, com o tempo, acabando dominando tudo. Ele vai se filtrando? Vai se filtrando. Se o governo do Itamar fosse 4 anos, talvez acabasse no Centrão também. Entendeu? Então, agora, você acha que o Bolsonaro se uniu ao Centrão por conta da ameaça de impeachment, dessa pressão da esquerda? Eu não sei se tem muita pressão de esquerda hoje, que eles estão muito unidos. Né? Porque eu acho que o Centrão é o seguinte, não passa nada aqui no Congresso se não der os orçamentos para nós administrar no orçamento público. O orçamento público, nós, o Centrão, que temos que administrar. Então, queremos os cargos para administrar o orçamento público. Se não administrar, não passa nada aqui. As reformas que vocês querem, nada passa. E também aí a questão também aí do momento
difícil do governo, e ele tem medo, talvez, de um pedido de impeachment. Isso não tem dúvida nenhuma. E deve ameaçar, o Centrão deve até ameaçar o Bolsonaro com impeachment. Né? Então, aqui, se você não der o orçamento para nós administrarmos, nós vamos acabar no impeachment seu, viu? Daí ele entra. Quer dizer, é uma chantagem institucional que eles fazem. Não é desse governo, todos do governo. Agora, durante a pandemia, por exemplo, quando o STF decidiu que os governadores e os prefeitos é que administrariam a crise da vinda do coronavírus, já tem aí um covidão, né? Não sei se vai chamar covidão, mas que tem, porque já tem um monte de governador pedido de impeachment em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, no Nordeste tem vários governadores, Piauí, sendo acusados de comprar respirador, que é para animal, no Recife, por exemplo, que não é para gente. Pois é, então tem um monte o Supremo de Tribunal Federal... Será que tudo isso é porque a gente não se livra mesmo da corrupção? Qualquer coisa, doença, tudo é motivo? Pois é, não, o Brasil é um país que tem a cultura, o camarada que entrou no governo para se enriquecer. Antigamente era só para mandar, quer dizer, era o poder pelo poder. Hoje é o poder pelo poder e pelo dinheiro. Então, alguém que entra no governo é só para roubar. Então, essa que é a finalidade dele. Nada melhor do que, pela questão do Covid, houve provavelmente um derramamento maior de recursos para a emergência da Covid, que é natural e muito correto que tenha havido, e roubaram tudo o que puderam, entendeu? Porque é a hora de roubar, porque não tem muito controle. O controle foi um pouquinho coisa, existe uma lei, inclusive, que os agentes públicos não são responsáveis pelos resultados das verbas que eles têm que eles manipulam para o Covid, etc. e tal. Com base nisso, roubaram o que puderam, entendeu? O que é um crime contra a humanidade, né? É um crime, não é como crime contra alguém que alguém vai lá e esfaqueia alguém, mata alguém. Ele mata milhares de pessoas, entendeu? É um crime contra a humanidade que praticaram. E você vai pegar o dinheiro dos respiradores, o dinheiro das máscaras, o dinheiro de tudo, entendeu? É um crime contra a humanidade que praticaram aí em todos os estados. O fato dos estados e municípios administrarem, Leda, é pela decisão do Supremo Tribunal Federal muito correta nesse ponto, do sentido federativo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado federativo, é uma federação. Então, os estados têm responsabilidade sobre a saúde pública do seu território, os municípios também do seu território. Então, é absolutamente incorreta a decisão. Se houvesse a centralização só no governo federal para fazer tudo, primeiro, haveria ineficiência ainda maior do que já existe. E segundo, roubaria do mesmo jeito. Entendeu? Não tem nada. O dinheiro vem, o dinheiro não tem carimbo, entendeu? O dinheiro vem do federal. O estadual, o municipal seria roubado de qualquer jeito. Você acha que essa reforma tributária vai passar? Eu tenho a impressão que tenta-se uma reforma tributária desde o governo Fernando Henrique que se tenta isso, né? E é muito difícil porque a reforma tributária é uma coisa, não há nada mais complexo do que uma reforma tributária, nada mais complexo, mais difícil que uma reforma tributária. A reforma tributária devia ser objeto de uma política pública de Estado, dizendo o seguinte: vamos implantar uma reforma tributária no prazo de 10 anos. Entendeu? Vamos assim, hoje estamos em 2020, até 2030 vamos implantar uma reforma tributária. Vai fazendo a reforma ponto por ponto, experimentando, não dá certo, volta atrás, arranja outro meio. É uma forma de modificação, é uma forma de mudança de estrutura que tem que ser levada com paciência, pertinácia, perspicácia, tá certo? E durante um período. Não se faz agora o Guedes vai fazer a reforma tributária. Não é assim, entendeu? Tem que ser uma coisa que tem que ser planejada por anos e anos e anos. Não é, se faz uma coisa, como desfavelar o Brasil. Demora 20 anos para desfavelar o Brasil se é alguma coisa. Agora, por exemplo, tem agora esse novo plano de saneamento básico. O novo plano de saneamento básico. Joga fora tudo que foi
bolado. Antes, o saneamento básico tem que ser uma coisa estruturada por uma política pública de Estado de 20 anos. Durante 20 anos vamos implantar, etc. Então, estatização, desestatização ou privatização. Política de 10 anos para fazer isso. Quer dizer, tem que ter paciência para fazer tem que começar, essas reformas de alguma estruturais. forma? Não tem que começar? Tem que começar. Não tem que começar? Não, tem que começar e durante muitos anos. Por exemplo, a privatização é uma coisa que se aquela empresa tal do governo tem que extinguir, tem que fechar. A outra tem que vender na bolsa o controle. A outra tem que vender ações para não ter controlador, para ser como tipo inglesa, a reforma inglesa, ter milhares de acionistas. Quer dizer, cada caso é um caso, tem que se levar com calma, durante 10 anos, em vários governos sucessivos. Então, isso é uma coisa. Então, a reforma tributária, ela não pode ser a reforma do Guedes, vamos fazer passar a reforma tributária. Ela não funciona assim. Ela tem que ser uma coisa como um crescimento de uma criança para a adolescência, para a maturidade, vai crescendo e vão se experimentando várias hipóteses que têm que ser mudadas, adaptadas em todas as políticas dessa qualidade. Mas no Brasil, todo governante que entra nega o que o anterior fez, né? Então, Pois aqui o nunca que mostra, esse caminho. o que mostra a pobreza dos políticos brasileiros. A oligarquia que domina o Brasil é absolutamente retrógrada, atrasada, ignorante, tá certo? E primitiva, como se fosse do tempo dos faraós, entendeu? Em que você destrói os templos do antigo faraó. Quer dizer, uma coisa assim, mas não tem ideia de que o Estado é uma continuidade, que o Estado é alguma coisa que permanece, você está ali para implementar políticas permanentes de Estado, não política do seu governo, entendeu? Uma coisa absolutamente mas errada. todo mundo só olha para o próprio umbigo, né? Você vê agora o Rodrigo Maia e o Alcolumbre teriam que sair no final do ano, no começo do ano, né? Pela lógica, pelas leis atuais. Pois é. Mas todos os dois estão articulando, de alguma forma, essa continuidade. Né? Pois é, porque eles pensam exatamente o poder pelo poder e o poder pelo dinheiro. Né? O poder pelo poder. Ele não tem menor interesse público, menor dignidade pessoal de dizer, olha, eu estou aqui sendo honrado durante 2 anos pela presidência do Senado e vou passar para o outro, tal. Passei pela presidência do Senado. Não, eles querem ser dono do fazendão. O Senado é um fazendão, você entendeu? Eles querem ser donos do fazendão. E o Rodrigo Maia é dono daquele outro fazendão lá, a Câmara dos Deputados. Então não tem a menor noção do que seja Estado, do que seja governo, do que seja a sua função pública, nada. É só poder. Poder, poder, poder. Como eu me mantenho no poder, como eu subo no poder, como eu domino o poder, é só isso. Quer dizer, país... Algo que a gente possa fazer, algo que o povo brasileiro possa fazer? O povo brasileiro tem que fazer nós temos que fazer uma nova Constituição, no meu entender, e, por um plebiscito, mudar totalmente esse tipo de conduta, esse tipo vamos dizer, de atividade política que tem no Brasil. Né? O Poder Judiciário também, que não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário é uma coisa, o Supremo Tribunal Federal é outra. Mas nós temos que acabar com esse negócio dessa promiscuidade. Então, os membros do Supremo Tribunal Federal têm que ser os mais antigos membros do STJ. O gente chega lá no fim da carreira no STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal e fica 8 anos só lá. Quer dizer, o STJ também fica só 8 e no Supremo Tribunal só 8 anos. Quer dizer, então o PGR, o Procurador-Geral da República, será o mais antigo promotor da carreira. Quer dizer, fica lá 2 anos, quer dizer, criar essa coisa da antiguidade, para não ter essa coisa política, interferência do presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Veja o desastre que é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por causa de indicações políticas. Você pode ter indicação política no Supremo Tribunal Federal do Brasil, tá certo? Então, e também para o PGR, e também para tudo isso. Quer dizer, é importante você ter essas substituições automáticas por prazo curto. Tudo isso são coisas estruturais que têm que ser feitas. São sonhos, né?
Sonho não, nós temos que fazer, porque o povo brasileiro realmente não aguenta mais esse tipo de continuidade do Estado que atrapalha tudo, que você veja a devastação agora do meio ambiente, dos biomas brasileiros. Quer dizer, o governo que promove essa devastação toda, que as queimadas todas, liquidação da Mata Amazônica, da Mata Atlântica, se bem que o ministro lá diz que Mata Atlântica e Mata Amazônica é a mesma coisa. Né? Então, realmente, tudo assim, o Cerrado, Pantanal, tudo levado a coisa, porque o Estado, hoje no Brasil, o Estado tem uma política de terra arrasada. Nós vamos sair aqui do governo, mas deixar isso terra arrasada aqui, entendeu? Terra arrasada em termos de defesa de minorias, de questão ecológica, tudo isso terra arrasada, entendeu? Não vai ter mais nenhuma floresta, não vai ter nenhum direito de racial, não tem direito de coisa nenhuma, entendeu? Então botam no governo exatamente o cara que é contra aquilo que é a política do ministério dele, tá certo? Botam lá como é que chama aquele negócio como é que chama? Como é que chama? Aquela coisa dos remanescentes, dos núcleos remanescentes dos negros, os dos quilombolas. quilombola. Olha, o chefe dos quilombos, ele que é contra o quilombo. Então é uma loucura. Entendeu? O Estado brasileiro, não é que só que ele impõe o atraso, amor. Sim, Modesto. Impõe um atraso, mas devasta o Brasil. Né? O Estado brasileiro, a finalidade dele é devastação da nação brasileira. Hoje em dia é isso, terra arrasada. Tá certo? É o que não querem fazer. Bom, mas então não tem saída, né? Porque tem saída, sim. Foi eleito, o governo está eleito, foi eleito. Né? Ninguém pretende mudar nada. Não é? O Supremo Tribunal Federal, o cargo é quase vitalício, né? Porque até não sei quantos anos. Porque eles vão aprovando a PEC da Bengala, vão aprovando coisas, né? E vão mudando. Pois é, mas nós temos que mudar isso, nós temos que fazer. Legisla. E esse inquérito da fake news, a gente já falou uma vez sobre isso. Isso também é uma coisa muito estranha, né? Muito estranha, mas nós temos que fazer, Leda, uma mudança estrutural. O povo brasileiro exige isso. O povo brasileiro tem que pressionar. Por exemplo, essa questão aí de Augusto Aras. Né? Augusto Aras falou, olha, em pandemia, a sociedade brasileira está dividida, uma parte é lá do PT, aliás, ele é de origem petista também, esse Augusto Aras. O pai dele era um grande pró-petista. Então, o PT de um lado, os bolsonaristas de outro, dividindo, portanto, os antipetistas, e daí o que acontece? Nós vamos agora acabar com a Lava Jato sem ninguém reagir. A gente tem que dar uma solução. Tem que reagir. Então, o que acontece? A sociedade brasileira, através da entrada ontem do pedido de impeachment do Augusto Aras, mostrou que ela está viva, que ela está mobilizada, que ela vai reagir e está reagindo e não vai admitir a destruição da Lava Jato. A sociedade está mobilizada. Ontem, por exemplo, eu recebi um relatório hoje de que o Twitter, sei lá o quê, como é que chama aquilo, o assunto mais que repercutiu nas redes sociais. No Twitter e no outro lá, como é que chama? Facebook, YouTube, Instagram. Outro. Não, aquele outra coisa lá. Hashtag. Não, hashtag. Subiu a hashtag. Que hashtag, o Instagram, com o Twitter, sei lá o quê. Quer dizer, a maior comentário que houve no dia de ontem foi a questão do pedido de impeachment do Augusto Aras. Então, o Augusto Aras também descobriu ontem que a sociedade, apesar da Covid, apesar do isolamento social e da situação dramática que nós estamos vivendo, a sociedade brasileira continua mobilizada contra esses desmandos. É o que foi ontem, simbolicamente colocado ontem no Senado. Então, isso é importante saber, que nós estamos mobilizados e nós não vamos deixar. O Vem para a Rua está ativo.
Hã? Os movimentos que tradicionalmente vão para a rua, vêm para a rua, o MBL, Isso, todos sei lá qual, mobilizados. eles estão apoiando isso? O Não, impeachment? o Vem para a Rua totalmente, ó, totalmente apoiando. Ontem, inclusive, fiz um live um extraordinário. Quer dizer, não, eles fazem live sábado, fizeram terça-feira, por causa disso, com uma audiência enorme, com os dois senadores, o Lazier e o Riovisto, participaram da live, para discutirmos essa questão toda do impeachment. Então, a sociedade brasileira está demandando, está exigindo que haja uma mudança política. Não é assim, não. Tem que ser feita e tem que ser logo e tem que ser uma coisa positiva. Eu estou muito animado. Não estou desanimado, não. Estou muito animado de fazer muita coisa. Eu acho ótimo. É. E agradeço muito por você ter, o senhor ou você ter aceito. Excelência. Excelência. Isso. E Sua Excelência tem aceito conversar comigo. Pois é. Que bom. Eu espero que a gente converse outras vezes antes do livro sair. Pois é, vamos sim. E no livro eu quero muito que você... quando o livro sair, se Deus quiser. Eu quero que você ajude muito, Leda. Viu? Imagina. E o seu programa é o melhor programa que existe no Brasil, que você recebe de pessoas de todas as tendências, e sobre todos os temas. Você é a contribuição sua para a melhoria da cultura brasileira, da ventilação de ideias civis e políticas. É uma coisa extraordinária. Você hoje é o centro de todas as esperanças e conhecimentos e informações que nós temos no Brasil. Mas que eu fico muito honrado de comparecer mais uma vez aqui num live com você. Viu? Imagina, eu fico... Desculpe o atraso de meia hora. Hein? Desculpe o atraso de meia hora. Imagina. Não, nós sempre conseguiríamos. É que o trânsito estava muito encrencado. Viu? Tá bom. A gente se atrapalha, mas a gente consegue se falar. Muito obrigada. Um abraço, obrigado. Pela gentileza. E todo mundo que assistiu também, um grande abraço. abraço. Pessoal que assistiu aí, teve a paciência de assistir essa live. Verdade. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, querida. Obrigada, doutor Modesto. Tchau. Olha para vocês. Muito obrigada mesmo. Tá? Tchau.